A paz, irmãos. Hoje eu venho trazer um vídeo para vocês referente ao dia de hoje, né? Que foi um dia muito abençoado. Hoje eu assisti muitos estudos, eu aprendi muito, mas muito mesmo, com muitos irmãos. E eu louvo por cada um, né? Eu louvo ao Pai, ao Eterno, por cada uma dessas vidas que têm sido apresentadas para mim, né? Para que eu venha realmente alcançar o conhecimento pleno, alcançar realmente o amadurecimento espiritual, alcançar, como se diz, a verdade, né? Porque até então as pessoas agora estão começando a ver, a enxergar que esse mundo, o mundo que é do diabo, esse mundo que foi preparado, né, para destruir a criação do Pai, né? Esse mundo, irmãos, ele é um mundo cheio de mentiras, né? E agora muitas pessoas estão começando a se despertar para isso. E eu aprendi ao longo desses anos de experiência espiritual, de estudo, de examinar as escrituras, eu aprendi muito que se cada um de nós, né, se despertasse para a verdade, né, trazendo para dentro do cotidiano, para dentro da sua essência, o verdadeiro conhecimento do Evangelho, e evangelizasse as suas famílias, o mundo não estaria nesse caos que está. Né? Porque família realmente é um projeto do Criador para a vida do homem, e infelizmente hoje nós não estamos dando conta desse recado. Muitas famílias estão desfaceladas, está totalmente disfuncional por falta de quê? De regras, por falta de cumprimento do Evangelho, por falta de aprender, né? De pegar aquela responsabilidade de aprender com o conhecimento das escrituras e repassar para os seus, né? Hoje não tem isso. A maioria prefere entregar a vida, tanto dela quanto da família, nas mãos de outras pessoas, para aquelas pessoas ensinar sobre o Evangelho. Eu vivi muito tempo assim, presa a esse engano, e hoje, para a honra e glória do Pai e do Filho, eu estou totalmente desapegada, vamos dizer assim. Hoje eu aprendi, eu estou liberta, né? A palavra certa é liberta de todos os enganos que o mundo traz, né, para a nossa vida. Então, o segredo realmente de ser uma pessoa abençoada, de ter a presença do Criador na sua vida, né, na nossa vida, é a obediência a Ele, né? Obedecendo a Ele, a sua palavra, a sua vontade, você está verdadeiramente iniciando, né, está vivendo, na verdade, o princípio de toda a sabedoria, né, que é a obediência, que é a humildade, que é realmente a santificação, né, é o princípio da obediência, é o princípio da sua liberdade, é o princípio de toda a sabedoria que precisamos para caminhar, né? Para, como se diz, não nos deixar, para que nós não possamos nos desviar do bom caminho e se deixar contaminar pelas coisas do mundo, né? Bom, mas esse vídeo não é relacionado à família, mas hoje eu assisti alguns vídeos que fala muito que fala a verdade sobre realmente de muitas coisas que está para acontecer, que vai acontecer no tempo dos fins, né? Que nós, seres humanos, os vivos, né, vamos dizer assim, vamos deparar com coisas assim inimagináveis, coisas que nunca aconteceu e que nunca há de voltar a acontecer. Então, assim, são coisas assim terríveis, terríveis. Vai ser coisa assim que vai chocar os olhos daqueles que realmente vê. Bom, isso, quando eu falo chocar, é aqueles que têm consciência, aqueles que têm um espírito quebrantado, aqueles que buscam verdadeiramente a face do Criador, da face do seu Filho amado, né? Do ressurreto, enfim.
Porque aqueles que não têm sensibilidade do amor, aqueles que não têm a sensibilidade da palavra, né, do Criador, não vai conseguir ver com essa dimensão. Às vezes assusta, mas não vão ser limitados a preocupar ou até mesmo se sensibilizar com as coisas que estão por vir. Eu estou falando de pessoas que realmente trabalham o amor, vivem o amor, né, o respeito, que vive família, enfim, infelizmente vai acontecer coisas terríveis. E eu assisti esses vídeos hoje, irmão, achei assim que foram perfeitos, abençoados para minha consciência, para o meu amadurecimento espiritual, porque eu já estou numa num patamar, vamos dizer assim, num grau da minha espiritualidade, que eu estou já podendo ouvir determinadas coisas, que eu vou conseguir compreender e discernir e simplesmente linkar os fatos, entendeu? Então, assim, eu não vou ficar louca. Porque tem pessoas que não estão preparadas para ouvir determinadas coisas, determinadas verdades, né? E já começam a ficar temerosas, né? Pessoas que não conseguem absorver aquilo que ouve e já leva para o lado, assim, crítico, aonde a sua vida, aonde a sua essência é alimentada pelo medo. E esse medo, irmãos, infelizmente, né, infelizmente, ainda bem que a internet deu uma pausa para mim, porque ela estava péssima, eu estava tentando gravar esse vídeo já tinha um tempo, e ela estava oscilando, e agora até que parece que deu uma melhorada. Mas vamos lá. Sabemos que o diabo, o pai da mentira, o dono desse mundo, ele se alimenta justamente do pecado e do medo. Então, o poder dele está linkado ao pecado e o medo. Então, se nós pecamos, nós estamos alimentando o quê? O poder dele, né? A liderança dele. E se nós também sentimos medo, pânico, pavor pelas coisas, né, que não é do Eterno, porque o único temor que nós temos que ter é do Pai, do Criador, porque ele sim é justo e perfeito, então nós temos que temer a essa perfeição, essa totalidade de perfeição, mas vamos supor que você está com medo, e o seu temor alimenta as obras do mal, né? Nós sabemos disso, né? Tá, mas para quem não sabe, fica ciente que, infelizmente, o pecado e o medo são os alimentos das obras do diabo, tá? E quando uma pessoa que não está preparada espiritualmente assiste determinadas cenas, ouve determinadas coisas terríveis, em vez daquilo ajudar ela, vai atrapalhar. Por quê? Porque a informação está chegando de uma forma que é para aqueles que já estão com uma evolução espiritual mais expandida, né? E a pessoa está meio que perdida, não sabe nem o que é pai, o que é filho, ainda está vivendo aquele mundo assim que como se diz, que Roma, né? É, simplesmente trouxe para as pessoas, né? Aquela mentirada, as doutrinas, falsas doutrinas, enfim. As pessoas estão ainda vivendo falsas crenças. É isso que eu quero passar para vocês. Eu não quero nem me comprometer. E também eu quero poder, nesse vídeo, poder ajudar vocês que estão totalmente o quê? Preocupados com as coisas que estão por vir. Porque, afinal de contas, a grande tribulação, gente, não é, nunca será a grande tribulação que eu estou falando. Não é a ira do Criador. Gente, eu vou falar de novo. Não tem nada a ver. A ira do Criador é uma coisa que vai ocorrer depois que a igreja for arrebatada, no final da grande tribulação. A ira do Eterno vai ser somente derramada sobre os ímpios, sobre o falso profeta, o anticristo, as bestas esparramadas no mundo, né, para dar força para esse sistema globalista. Então, irmãos, não tem nada a ver com a ira do diabo. Não tem nada a ver. Esses 7 anos é para justamente o diabo manifestar toda a sua ira e manifestar a sua face. Então, o que acontece? As pessoas estão, na verdade, confundindo essas informações. As coisas que realmente hão de acontecer, que são terríveis, e muitos eleitos vão assistir, mas com
com todo o entendimento, com o amadurecimento espiritual que também muitos vão ter, vão conseguir conviver com essas coisas de maneira que vão sofrer com a dor dos outros, porém vai estar totalmente equilibrado dentro do Evangelho. Entendeu? Então, assim, o que eu vou fazer? Não contradizer o vídeo que eu vi. O que eu vi, o que eu assisti é verdade, vai acontecer coisas terríveis, vai haver um povo maldito que será levantado, que vai perseguir nossa família, que vai perseguir as famílias, que vai realmente alimentar de carne humana. Isso tudo é verdade porque a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, a gente tem que dar crédito para isso, porque ela é a verdade. É ela que é ela é o nosso manual, é a nossa instrução espiritual. Então nós temos que dar crédito, sim, ouvir, estudar, examinar, e é fato, vai acontecer essas coisas terríveis, como também vai acontecer que vai subir lá do abismo, uma determinada parte da grande tribulação, vai subir do abismo, um monte de demônios que vai perseguir durante 5 meses. Os ímpios não são os eleitos, tá, gente? Tanto que a palavra é bem clara, que eles têm uma ordem de não tocar e nem perturbar os eleitos, somente os ímpios. Olha para vocês verem a separação. E o Criador não vem fazendo separação, não é só de agora, irmãos. Desde a época, da época do princípio, né, vamos dizer assim, na época de Moisés, na época de Abraão, ele sempre fez distinção do seu povo. Ele sempre protegeu os eleitos, sempre, sempre, sempre. Então não vai ser diferente agora. Se o nosso Criador mostrou para nós, dentro das Escrituras, que ele protegeu Moisés e todo o povo de Israel da mão do faraó, enfim, de todas as perseguições também durante o deserto, enfim, ele protegeu, alimentou, aqueceu. Então, para que duvidar que nós vamos viver isso agora? Porque nós temos que acreditar que todo esse mal que está vindo vai ser derramado também sobre os eleitos. Então, é a forma que é passada a informação que às vezes é um pouco desconexa, vamos dizer assim. Porque quando a gente vai passar uma informação pesada, nós também temos o dever e a obrigação de explicar a essência daquele conteúdo, para quem que é aquilo, como vai. Lógico que a gente também não pode fazer vista grossa, vai existir os mártires, ainda vai, né, até a volta do ressurreto, a volta do Mashiach, do nosso Messias. Vai haver muitos mártires ainda, né, durante a grande tribulação. Então, os eleitos não estão suscetíveis a tais coisas, a tais eventos. Porém, também nós não temos que generalizar tudo. Nós temos que, na verdade, nos blindar com o Evangelho e nos preparar para tudo, né, para tudo, irmãos. Né? Lógico que eu não vou ficar pensando, será que eu vou ser mártir? Não. O Criador já escolheu os seus mártires. Ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe quem é que vai realmente ter que passar por um período muito triste, igual já tem irmãos passando. Eu também assisti um vídeo dessa. Por enquanto eu não quero falar o nome do canal. Por quê? Porque senão vai achar que eu estou com perseguição e não é isso. É lógico que nós temos opiniões que precisam também ser faladas e explicar. Então, não estou aqui para falar mal de canal. Então, por isso que eu não vou falar mal. Não vou falar o nome. Então, não estou falando mal. Só estou acrescentando algumas palavras que é preciso para aqueles que ainda não estão com a fé e com o espírito amadurecido no Evangelho. Eu também vi algumas cenas terríveis de irmãos, sabe, que morreram em nome do Evangelho, morreram louvando o Pai e engrandecendo o Filho, né? O Salvador. Então, assim, é muito bonito, assim, é triste, mas nós temos que ter a cabeça focada no quê? Em obedecer e praticar o Evangelho, tá, irmãos? Então, vamos lá. O meu intuito, na verdade, eu tô aqui, até pensei em fazer montagem de imagens, mas eu não sabia o tempo de duração do vídeo, por isso que eu preferi fazer gravação de tela. Mas nós precisamos trocar esse medo pela fé,
tá? Então, irmão, mas como é que a gente vai blindar, como é que a gente vai conseguir enxergar com os olhos da fé tanta destruição, tanto isso, tanto aquilo? Gente, uma coisa eu posso dizer para vocês, tá? Tem uma repentina destruição que vai descer sobre a terra? Vai. Tem um período que vai ser durante a grande tribulação, durante que eu falo assim, é mais no final. Porque como a palavra diz claramente que esses dias foram abreviados. Porque se fosse do jeito que o diabo realmente planejou, nossa, não sobraria nada. Né? A vida que o Criador fundou, que o Criador criou, né, ia deixar de existir em massa. Mas, por conta de quem? Dos eleitos, daqueles que realmente carregam a essência do Pai dentro de si, que não fazem parte dessa família, desse povo, né, do diabo, vamos dizer assim, dos filhos do diabo. Então, por conta desses, nós somos o quê? Escolhidos e separados. Então, assim, irmãos, nós temos que ter consciência do seguinte, que durante todo esse processo, quem mais vai ser prejudicado são os ímpios. Por isso que hoje o Criador, né, está usando pessoas, está falando assim, ó, revelando em sonhos para jovens, dando visões para jovens, idosos, crianças estão tendo também muitas revelações de sonhos, que eu acredito porque a própria palavra falou que os jovens, as crianças, os idosos iam, né, ter esse dom no final dos tempos para alertar a igreja. Então está tendo muito realmente essa manifestação. Então, assim, o Criador está falando assim, ó, abertamente, gente, se santifiquem, né? Venha para o Evangelho, muda seu comportamento, muda sua postura, realmente faça aquilo que realmente a palavra ensina, obedeça a minha voz, creia no meu filho, que ele veio para salvar, né? A minha criação, a vida. Então, assim, ele está alertando. Tem ímpios que está fazendo vista grossa, que não tá acreditando, porque infelizmente durante muito tempo foi anunciado o fim do mundo aqui, fim do mundo ali, e nada aconteceu. Então, muito desses anúncios falsos, falsificados, que o próprio Satanás levantou sobre a terra durante esses séculos e séculos, foi justamente para esfriar o quê? O entendimento, esfriar a fé, esfriar a preocupação, ou seja, as pessoas hoje estão vivendo assim despreocupadas, porque não estão nem mais acreditando, são poucas as pessoas que acreditam, e muitos dos que acreditam duvidam, né? Então, assim, nós realmente não sabemos nem o dia nem a hora, mas nós temos que nos preparar e nos santificar, nos arrepender dos pecados, porque, como eu disse, o que alimenta o poder do diabo é o pecado e o medo. Então, nós temos que realmente dispor de um poder muito tremendo, que é a fé, que é a santidade. Gente, vocês não têm noção do poder que é obedecer a palavra do Pai. Vocês não têm noção do que é santidade. Vocês não têm noção do poder que é a obediência. Vocês não têm noção que se vocês tivessem noção, ninguém desobedecia a voz dele. Ninguém. E eu aprendi verdadeiramente, e olha, eu vou falar uma coisa, eu queria voltar no tempo para mudar toda a minha história, tá? Toda a minha história. Nossa, se eu pudesse escolher algo, se eu tivesse a opção de escolher algo agora como um pedido para ser cumprido, seria voltar no tempo e mudar minha postura de fé, minha postura espiritual. Ah, eu queria mesmo. Mas como não é possível, o que a gente vai fazer? A gente vai agora amadurecer, não está perdido nada, não está passado de hora, está em tempo sim de cada vez mais nutrir do conhecimento, da verdade, e passar para frente, adiante, né? Não só para a família, para os nossos, né? Para os filhos, para a parentela, mas também passar para os irmãos, né? Lá fora, as pessoas que estão precisando de alimento espiritual. E nós temos que ter também, gente, uma noção do nome do Eterno, do nome do Filho, tá? Nós temos que ter essa noção, nós temos que ter nós temos que voltar para a raiz, da essência do Evangelho. Nós estamos fugindo muito dessa, nós não, né, gente, eu estou me incluindo, mas a maioria das pessoas que se dizem evangélicas, cristãs, estão totalmente fora do contexto que é o quê? O Evangelho.
Tá? Então, assim, vamos buscar mais a face do Criador, buscar mais ouvir a verdade, que muita gente não tem noção do que está por vir, coisas sérias, tá? Muitas, né, o próprio Criador está fazendo o próprio diabo vomitar toda a sua podridão, tá aí escancarado, tá todo mundo passando apertado, né? O próprio diabo tá preocupado com todo esse processo que está acontecendo, esse tempo curto. Ele tem que, como se diz, movimentar toda essa estratégia dele sobre essa nova ordem mundial, sobre todo esse plano que ele tem. Ele sabe que está limitado, né? Que ele não vai poder exercer tudo que ele quer, né? Porque o próprio Criador limitou ele, né? Você vai fazer aquilo que eu permiti que você faça. Não vai sair fora daquilo que eu não. Então, o próprio Criador, o próprio Eterno está tendo esse controle sobre o diabo, né? Sobre a manifestação dos filhos dele, dos demônios, enfim, está tudo sob controle. Tá? Não pense vocês que não tá, que está um caos, né? O mundo perdeu totalmente o rumo. É preciso passar por tudo isso que está acontecendo e ainda o que vai acontecer. É necessário, porque muita gente se faz adormecida, se faz de bobo, finge que não está acontecendo nada, vamos continuar vivendo essa vida maravilhosa, e mal eles sabem que esse mundo e essa vida que eles titulam, né, esse mundo que essas pessoas titulam como vida, é na verdade um monte de mentiras, um monte de engano, e que as pessoas vêm nutrindo isso dia após dia, e quanto mais eles nutrem dessa mentira, mais cegos ficam e mais perdidos e, como é que eu posso dizer, gente? E mais emburrecidos, é a palavra certa. Me desculpe a palavra, mas é a palavra certa. Porque é isso que eles querem fazer com a humanidade. É emburrecer a humanidade com todo esse entretenimento, com toda essa coisa de tecnologia. É isso que eles querem fazer com a humanidade. Só que o plano deles não vai ser perfeito porque o próprio Criador colocou regras e limites. Por isso que não vai ser perfeito. E, infelizmente, quem vai cair é os que escolherem continuar sendo ímpios. Os ímpios é que vai cair em todas as armadilhas do inimigo. E os eleitos, que realmente, o que é uma pessoa eleita? Que as pessoas falam assim, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, eu assisto culto, hora nenhuma a palavra eleito nas escrituras diz que um eleito é aquele que esquenta a cadeira de um templo religioso. Que o eleito é aquele que cultua a religiosidade. Hora nenhuma fala sobre isso, tá? Eleito é aquele que realmente respeita o evangelho e pratica, e o pratica ao pé da letra, tá? O que é errado diante do eleito, ele não faz, ele respeita. Ele pode até errar em alguma coisa, porque o conhecimento é vasto, e às vezes ele não tá ainda não aprendeu determinada coisa, mas quando ele erra, ele tem noção do erro e nunca mais ele comete. Ele pede perdão por aquele erro que praticou uma única vez e não volta a cometer. Isso é um eleito, tá? Um eleito. Uma pessoa que tem comunhão com o Altíssimo, tá? Não é aquele que esquenta o bumbumzinho e a cadeira do templo, que é religioso, que segue doutrinas, que lê a palavra só por ler, para falar que leu, não. Que, como se diz, que obedece apenas um versículo, não lê o resto da palavra, não. Não é isso, não é eleito, tá? Por isso que muitos que dizem ser cristãos, tá? Que dizem praticar a religião evangélica, né? Infelizmente vão perecer, né? Vão ser um dos alvos. Por quê? Porque o inimigo ele foi muito astuto, né, gente? Durante esse tempo todo ele escondeu o nome do Pai, o nome do Filho, né? Criou uma tal de uma trindade, né? Que fala que o Espírito do Eterno, ele é uma terceira pessoa, sendo que hoje está mais do que claro que o símbolo da pirâmide é o sinal, é o símbolo da trindade, que na verdade a trindade vem do paganismo. Enfim, ele conseguiu cegar as pessoas estão trilhando um caminho totalmente fora da realidade, né, gente? É fora totalmente da realidade, é fora. Então, o que acontece?
Eu estudei muito sobre o nome do Eterno, sobre o nome do Salvador, e durante o estudo eu descobri que ele é falado de uma forma, de até 3 formas, vamos supor, né? 3 formas, vamos dizer assim. Tem um com soma sorético, que no caso seria um fermento, vamos dizer assim, né? Eles agregaram alguns sinais no hebraico, né? Nesse hebraico novo, né? Então foi acrescentado alguns sinais na escrita e na fala, na pronúncia do hebraico original, do hebraico moderno agora. E tem também nas escrituras sem o soma sorético, ou seja, sem fermento, sem sinais, é o mais antigo, né? Então, eu pronuncio o nome do Eterno e do Salvador sem soma sorético, né? Ou seja, é um nome que foi falado lá no hebraico antigo, mas mesmo assim a gente tem que ficar um pouco meio que buscando sempre conhecimento, estudando tudo, mas diante do que eu já estudei, que já tem meses que eu estou estudando sobre esse assunto, eu descobri que o nome do Criador é Iau, tá? E o nome do Salvador é Yausha. Mas por quê? Vou explicar. O Iau, porque é o nome do Criador. Esse nome quer realmente titular que ele é ele, né? Ele sempre se apresentou como eu sou. Então, ele é realmente o Todo-Poderoso. Então, o nome Yah, que é escrito com as palavras hebraicas Yud, He, Vav, He, sem soma sorético, tá? É um nome que não tem como traduzir, mas ele tem como ser transliterado, né? E segundo os ensinos que eu tive, né? Cada um vai, busca pelo estudo, cada um vai atrás dessa resposta, tá, irmãos? Porque tá aí, aproveita enquanto ainda está podendo estudar sobre esse assunto, vai atrás, isso é maravilhoso, virar um pesquisador da palavra e um praticante dela. E nós sabemos também que o nome do filho possui o nome do pai. Então, é muito simples, né? Antigamente eu falava Jeová e Jesus. Quando realmente eu comecei a aprender, que eu vi que realmente não tem nada a ver o nome, nem do Criador ser esse, nem do Salvador, eu falei, não, mas faz sentido, que se a própria palavra diz que o filho carrega o nome do pai, aonde que está o nome Jeová, né, dentro de Jesus? Não é possível que eles considerem o JE como, né, o Jé como nome, não tem nada a ver, o nome tem um significado, e o Jé, para mim, segundo algumas explicações do Google Tradutor, você separando né, o Jesus, né, o Gé dos Us, você vai encontrar algumas respostas também. Tem muita gente que critica isso, mas vindo do, dos filhos da serpente, a gente não pode subestimá-los. Né? Então, na verdade, o diabo quis ocultar o nome do pai e o nome do filho. Então, é muito mais simples você entender dessa forma. Foi assim que eu compreendi, tá? Dúvidas, não critiquem o vídeo, simplesmente vai lá e estuda, procura a informação, porque ainda pode encontrar sim. Por isso que o pai fala, gente, enquanto puder me achar, vai, procura, examina, porque vai chegar uma hora que vai barrar até a palavra. Vai proibir a venda das escrituras, vai proibir vídeos no YouTube, no Facebook, não vai poder falar mais o nome. Então, alimenta agora, porque a palavra, uma vez armazenada dentro de nós, ela vira alimento para toda a vida. Então, vocês não precisam ter uma Bíblia para carregar de madrugada. Você tem que examinar, você tem que simplesmente aprender o que está escrito, praticar e pronto. Você praticou aquilo que está escrito, você não precisa carregar uma Bíblia, porque a Bíblia já está dentro de você. A palavra já está dentro de você, porque você pratica. E outra coisa, como eu disse, o nome do filho, que é Yausha, Iau, que é o nome do pai, e o Shá significa salvação. Então é só vocês estudarem, vocês vão ver que eles realmente têm um nome, e esses nomes foram ocultados. A Igreja Católica fez questão de ocultar, né? Como sempre, Roma, né? Tentou e conseguiu. E durante séculos nós, infelizmente, pronunciamos os nomes errados, e com isso, irmãos, quando nós falamos o nome errado, o que acontece? Estamos 100% desprotegidos.
Ou seja, o inimigo pode fazer acontecer. Por isso que, só para finalizar o vídeo agora, por isso que, durante a grande tribulação, muitos vão clamar o nome, né, os nomes errados, e infelizmente eles não vão ser ouvidos. Por quê? Porque eles estão o quê? Falando os nomes pagãos, os nomes que realmente o inimigo ocultou, né? Os nomes que o inimigo levantou para justamente dar a ele poder e legalidade agora na grande tribulação. Porque do momento que você abre a boca para chamar o pai, o nome certo do pai e o nome certo do filho, há poder nesses nomes. E se há poder, então não tem como você estar desprotegido. Amém? Então, a palavra é essa. Gente, toma muito cuidado, vai estudar, examinar as escrituras, vai examinar estudos. Tem muito irmão com muito entendimento, com muita sabedoria. Respeita o ensino dos irmãos, não fica brigando em Facebook, brigando em YouTube, fazendo comentários desnecessários. Não é só comigo não, gente, é com ninguém. Temos que respeitar, sim, os estudos dos irmãos. Mesmo que ele errou, ele falou tudo bonitinho, mas lá ele teve uma falha, ele falou algo que eu não concordei. Tudo bem, irmãos. Ore para que a sabedoria, né, sobre tanto a sua vida quanto a vida do irmão, venha derramar com totalidade. Porque se há discordância, é porque um dos dois está errado ou os dois estão errados. Então tem que haver o quê? Um equilíbrio sobre isso. Então, em vez de brigar, atacar, falar mal, vai orar pela vida da pessoa, pedir para que o próprio Criador venha derramar através do seu filho toda a sabedoria necessária para que aquela pessoa venha ter a correção que ela precisa. Vai que a pessoa está certa e você que está errado. Porque acontece muito das pessoas criticar, né? E a verdade está sendo falada para a pessoa e a pessoa está criticando aquela verdade e ela está achando que que a versão dela é certa e na verdade é errada. Então tem que estar sempre em constante oração e parar de ficar apontando, criticando, perseguindo. Já basta esses demônios que está aí tentando aplacar e parar e travar toda a informação que tem sido realmente hoje derramada aos montes. Só não vê quem não quer, só fica perdido, sem explicação, aquele que não quer enxergar, aquele que não quer ver. Porque o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Por quê? Porque do momento que o Espírito sai, a carne vira o quê? Ela volta a ser pó. Né? E fora que o verme come para depois virar pó de novo, né? Volta para a terra. Então, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Por isso que eu falo, a Bíblia debaixo do braço não significa que a pessoa ela é espiritual. A verdadeira espiritualidade, o verdadeiro amadurecimento espiritual é aquele que consegue compreender as escrituras e praticar ela. Porque o decorar não é libertação, não é vida, não é espírito. O decorar não, mas praticar sim. A gente tem que praticar o que a Bíblia ensina. E se você está debaixo da proteção do pai, da proteção do filho, né, do Ial, de Yalcha, se você está clamando o que é certo, você está fazendo aquilo que realmente agrada o coração do pai, você está debaixo das... Gente, deixa eu falar uma outra coisa que é importante. As pessoas têm mania de falar assim, eu estou debaixo da sombra do Onipotente, tá? Para você realmente estar debaixo da sombra do Onipotente, gente, até isso nós temos que ter muita cautela para falar determinadas coisas. Para a gente realmente estar debaixo da sombra do Onipotente, protegido, amparado, né? Tanto que a palavra diz que, né, no fim dos tempos, a mulher, que é a igreja do Machia, do Yalcha, né? Do filho do Criador Ial, o próprio Criador, o próprio Ial, vai conduzir ela para quê? Para o deserto, e lá ele vai proteger ela. Ela vai ser perseguida, mas vai ser protegida. Por quê? Porque ela realmente está debaixo da sombra do Onipotente. Mas como é que faz? É só falar o nome dele? Não, não é só falar, é praticar o Evangelho. Aquele que pratica o Evangelho não vive e não cai em nenhuma desgraça. É isso que eu estou falando. Então, vamos parar de ficar achando que tanto ímpio quanto eleito vai sofrer um mal, uma retaliação terrível. Não vai. As pessoas não estão compreendendo a essência do Evangelho. O que o Evangelho fala? Gente, que aquele que pratica o Evangelho, ele é salvo, ele é eleito, ele é escolhido, ele é protegido, ele é amparado, ele é...
entendeu? Vai ter os mártires? Vai, mas não vamos preocupar com isso agora não. Só o Criador, só o Filho que sabe quem são os mártires. Ninguém está aqui preocupado em ser mais. Nós temos que preocupar em focar em ser o quê? O Evangelho vivo aqui, declarado na terra para o Pai, agradar o coração dele. Orar para os nossos filhos, para eles terem livramento dessa tormenta que tá que já está sendo derramada sobre a terra, gente. Isso é só bobo que não vê. Né? Então, assim, o próprio inimigo treme na base, ele treme totalmente, ele treme, respeita, bate continência, ele abaixa, né? Ele se, como se diz, ele se curva diante do nome Yahweh e diante do nome Yahshua. Ele se curva, poxa. Vocês sabem que o nome verdadeiro, ele existe, e as pessoas ficam falando Deus, ficam falando só Senhor, ficam falando Jeová, ficam falando Jesus, e Jeová, sei lá, um monte de nome, que eu já falei por várias vezes, nossa, quantas vezes, mas na hora que a minha visão foi aberta, na hora que o próprio Espírito, que a própria consciência do Eterno derramou sobre a minha vida, sobre a minha essência, que mudou minha história, eu pude ver o quanto eu estava enganada. E não é só isso não, amado. Vai procurar mais, né? Vai procurar mais as respostas para muita coisa. É muita coisa, é muita coisa, sabe? Então, assim, esse vídeo já foi até, como sempre se estende bastante, né? Eu tento fazer um vídeo de 20 minutos, de 15, 20 minutos, mas não dá. O assunto empolga, vai longe. Mas esse vídeo que eu fiz, irmãos, foi justamente para não deixar vocês com temor, com medo do que está por vir. Troca esse medo por obediência, troca esse medo por santidade, troca esse medo por praticar a palavra e descansa, tá? Vai descansar, vai ser triste, muita coisa que a gente vai ver, com certeza. Nossa, a gente vai chorar pela vida dos irmãos, os ímpios, que vão, infelizmente, se perder nessa batalha, nessa coisa horrorosa. E outra coisa, não se esqueçam, tá, gente? Que há quatro coisas que eu vou falar aqui para finalizar o vídeo. Primeiro, que o diabo e todo o seu império se alimenta do nosso pecado e do nosso medo. Então, vamos, né, começar a ser santos e começar a ter temor somente ao Pai e começar a fortalecer nossa fé. Segundo, que o nome do pai é Ial, né? Fiquem totalmente, como se diz, livres, lógico, não estou aqui obrigando ninguém a aprender essas informações tão diferentes, enfim, muita gente nem esperar ouvir isso, mas o nome que eu aprendi foi Ial e o filho é Yalcha. Terceiro, que esse tempo da grande tribulação não é a ira do Pai, mas somente a ira do diabo, porque o próprio Criador não mistura com essas coisas impuras, essas coisas imundas do diabo. Então, o próprio Criador deu um tempo para o diabo mostrar a sua face. Então, tem o tempo, a ira do diabo e a ira do Pai. A ira do Pai vai ser derramada no final da grande tribulação, depois que a igreja for arrebatada, porque os eleitos não vão experimentar a ira do Criador, somente os ímpios. É onde a terra será purificada. Amém? E quarto, para finalizar correndo, porque o tempo já, como se diz, já passou. Já passou. E quarto, tomar muito cuidado com essas doutrinas que vêm sido passadas durante séculos e séculos. Começa a observar mais, começa a pesquisar e examinar muito mais as escrituras, tá? E cuidado com a palavra, que ela infelizmente foi realmente modificada, adulterada e em muitos casos blasfemada, tá? Principalmente quando se trata em nome do Pai, em nome do Filho, toma muito cuidado com isso, tá? É um alerta, tudo bem? E também a questão de, sem você ver, você acaba praticando muitas das doutrinas, muitos dos comportamentos da igreja meretriz, né? Da igreja mãe, aquela que realmente veio da Babilônia, vamos dizer assim, né? A igreja Babilônia na Terra. Então, só isso que eu dou, é a dica que eu dou para vocês, tá? Espero que esse vídeo realmente venha trazer
um alimento diferenciado para a alma de vocês, para a vida de vocês, tá? Porque meu intuito aqui realmente é ajudar, é compartilhar, é fazer, como se diz, é partilhar de um bom alimento, que é a palavra, tá? Se você não concorda, eu respeito, tá? Da mesma forma, eu gostaria muito de ser respeitada em relação aos estudos, às minhas opiniões. E no mais, que o Eterno ilumine muito, muito mesmo a mente, o entendimento de vocês, né? O discernimento, o conhecimento, e que vocês consigam prosperar, né? Tanto no conhecimento e amadurecer o espírito, né? Na fé, tá bom? Fica na paz e até o próximo vídeo.